Boa noite, amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um culto do Senhor, onde nós vamos aprender preciosas lições sobre o sofrimento. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas graças misericordiosas que o Senhor tem pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque o teu amor tem nos cobrido de bênção, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está nos escutando, por cada pessoa, Senhor, que possa o teu evangelho alcançar. Eu te agradeço. No nome de Jesus, vem nos ajudar. Amém. Vamos fazer uma leitura que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e ele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como um perverso, mas como um rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se chamou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não
a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Faremos agora uma oração em favor da Covid-19. Nós sabemos que tem muitas pessoas nos hospitais hoje, na fila de espera para poder adquirir leitos. Também muitas pessoas lutando pela vida nas UTIs. Nós vamos orar também pelas pessoas, os médicos, os enfermeiros que cuidam de todas essas pessoas. Oremos ao Senhor. Senhor, Santo Deus e Pai, nós colocamos diante do Senhor essa situação em que nós estamos vivendo. Senhor, esse momento gera muitas aflições nos corações das pessoas, mas nós cremos no impossível, assim como Abraão creu, Senhor, quando saiu da sua terra para um lugar distante que nem sabia o que ele ia acontecer. Assim nós estamos aqui hoje, Senhor, seguindo por uma trilha que não sabemos o que vai acontecer, mas nós confiamos plenamente no Senhor. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor está no seu devido trono, olhando a terra, assim como a tua palavra diz. De lá de cima o Senhor olha os céus e a terra, e todos os seres viventes que nelas está. Então nós cremos que o Senhor cuida de nós, nós cremos que o Senhor está controlando essa situação. Nós te pedimos, ó Pai, visita, afofa a cama daqueles que estão nos hospitais, Senhor, com a tua presença. Que o Senhor venha restaurar a sua saúde e todos voltem para as suas casas. E que ninguém, Senhor, possa ser ceifado por essa Covid. Ajuda-nos, Senhor. Salva, Pai. Salva o mundo. Dá a cura para o mundo. Dá a cura para o Brasil. Dá a cura, Senhor, para a nossa cidade. Ó Deus, muito obrigado porque profissionais de saúde têm se disposto a estar nesse momento cuidando de vidas, pois assim o Senhor os preparou. Obrigado, Deus, que nós possamos ter esperança de que tudo isso vai passar, que nós possamos novamente, Senhor, estar nas ruas falando do teu evangelho sem medo, que nós possamos cuidar das pessoas e que o Senhor nos ajude a fazer aquilo para que o Senhor nos chamou, que foi pregar o teu evangelho a toda criatura. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Meus amados irmãos, quero compartilhar com vocês
Algo que eu achei muito precioso nesse livro, da Susana Spurgeon, a esposa dele, e fala muito sobre o que nós vamos ouvir hoje também na mensagem, sobre um coração conturbado, né? Baseado em João 14, 27, que diz assim: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Eu vou ler, é como se fosse uma oração dela. Vamos ouvir com o coração contrito. Os lábios de quem saem estas ternas palavras, como chuva que desce sobre a campina ceifada, do coração de que parte tal conhecimento, tão íntimo de minha necessidade, de tal compaixão profunda por minha fraqueza, a ponto de ser capaz de suprir ambas com a graça do seu amor extremo? Não poderia ser de outro a não ser o próprio Jesus Cristo, meu misericordioso Senhor e Mestre, que fala dessa maneira, e farei bem ao meditar em cada frase de grande poder e ouvir a sua voz amorosa. Não se turbe o vosso coração. Amado Senhor, essas palavras tuas, apesar de tão meigas, são uma ordem, são um mandamento e devem ser imediatamente obedecidas. Talvez eu jamais as tenha considerado assim. Nunca tenha percebido que, ao carregar comigo um espírito conturbado, estou agindo em desobediência direta ao teu comando. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Dize-me estas palavras mais uma vez. Amado Senhor, fala com quem tem autoridade, e com teu misericordioso mandamento. Lança também o grande poder que me capacitará a cumpri-lo. Com que frequência eu tenho te entristecido com minha falta de confiança em teu amor e cuidado? Com que frequência te espantaste com a minha insensatez, querendo carregar os fardos que poderia ter sido lançado aos teus pés? Não se turbe o vosso coração. Verdadeiramente, ouço um grave tom de repreensão e desapontamento, misturado com a música dessas doces palavras, vindo dos teus lábios, meu Senhor. Sim, é verdade, amado Mestre, porque depois de tudo o que tens feito e dito, meu coração jamais deveria se inquietar. Não devo permitir que tenha medo. E, no entanto, com frequência, o medo sobrepuja os passos da jubilosa certeza. Com que frequência eu saio da luz da tua presença e entro na sombra profunda lançada pela montanha do meu pecado. Senhor, ajuda-me a raciocinar a respeito disso, porque então saberei do teu infinito amor, silenciará os meus medos e acalmará a inquietude da minha alma para sempre. Por que meu coração deveria ficar conturbado, se por causa da sensação opressiva do pecado e do Demétrio que às vezes ameaça esmagar toda a energia espiritual da minha vida? Ó Senhor meu, posso ter eu um coração conturbado? E ele morreu para que pudesse ter a paz dentro de mim, eu ter fé. Posso eu confiar que tenho nele a salvação da minha alma e mesmo assim permitir-me duvidar? Ele realmente me salvou. Por que meu coração deveria ficar conturbado? Seria por causa das coisas que vemos e são temporais, coisas que me angustiam, dos cuidados desta vida, talvez da luta pelo pão diário, ou então dos milhares de tormentos e decepções que são o quinhão de toda a humanidade? Volte para o meu amado Senhor, minha alma, e leve aos seus pés tudo aquilo que perturba e angustia. Certamente você o ouvirá. Não se turbe o seu coração. Não se atemorize, eu conheço todas as tuas tristezas, e eu estou guiando, dirigindo tudo o que lhe diz respeito. É mais difícil confiar em meu amor durante a adversidade terrena do que as alegrias eternas? Por que meu coração deveria ficar conturbado e atemorizado? Não há na terra ou no inferno que possa causar dano à alma em quem crê em Jesus Cristo. Todo o medo é posto em fuga por teu perfeito amor, até o medo da morte. Uma escravidão tão grande em algumas vidas é levado embora quando Deus
nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Senhor, ajuda-me à obediência do teu mandamento e a receber humildemente tua repreensão tão bem merecida, glorificando-te doravante em minha vida diária com fé tranquila, de que nada poderá perturbar e atemorizar a alma do que confia em Jesus Cristo, para repousar. Não deve jamais conhecer a perturbação ou o medo. Eu me identifiquei muito com esse texto porque ele fala muito sobre medos. E hoje nós vivemos momentos muito angustiantes, mas nós devemos crer que o Senhor, como eu disse na minha oração, está sempre no controle de todas as coisas. Muitos consultórios médicos hoje, os médicos falam que muitas pessoas têm medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de infarto, medo de doença, medo de tudo, né? Então nós estamos nos tornando uma nação com medo, mas nós possamos encontrar na palavra de Deus o refrigério para nossas almas. A Bíblia está repleta de Deus sempre fortalecendo o coração daqueles que amam e buscam a Deus. Então eu deixo aqui esse recado, que nós possamos estar buscando o conforto na palavra do Senhor, nos pés do Senhor, para que esses momentos de lutas, de grandes aflições, não nos tornem medrosos, que o nosso coração possa estar fortalecido na Bíblia Sagrada, que nós possamos estar convictos da nossa fé e na esperança de que tudo isso vai melhorar. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. E me manifestarei, e me manifestarei a Ele. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos estar continuando os nossos momentos missionários e hoje nós vamos conhecer o 18º país, chamado de Mianmar. É um país no leste e sul da Ásia. O seu governo é uma república parlamentarista
e os idiomas oficiais do país são o birmanês e outros dialetos. As suas religiões oficiais são o animismo, que é aquela religião que crê em espíritos, que existem espíritos dentro de árvores, em pedras, em estrelas. Eles acreditam que existem espíritos dentro da água, do fogo, do vento, e eles adoram esses espíritos e acreditam que esses espíritos podem intervir ou decidir na vida e no futuro humano. Algumas pessoas creem também no hinduísmo, que é a terceira maior religião do mundo. É uma religião que crê que as pessoas podem reencarnar várias vezes e assim poder evoluir até se unir a Brahma, que é a realidade suprema. Algumas pessoas também creem no budismo, que é aquela religião que crê na reencarnação humana e também na reencarnação de plantas e de animais. E essa religião acredita que as escolhas que a gente tem para chegar à libertação do nosso sofrimento estão no autoconhecimento. E eles também têm o cristianismo, que é a nossa religião, e o islamismo, que é aquela religião que crê em um único Deus. Eles creem que o Alcorão é o principal livro sagrado, que é um livro feito por ensinamentos revelados por Deus a um profeta chamado Maomé. E eles creem que esse Deus Alá, ele possui o poder de decidir sobre o que acontece com cada pessoa. A sua população é de 54,8 milhões de pessoas e o seu líder é o Win Myint. Os tipos de perseguição no país: nacionalismo religioso, onde os líderes das religiões do país perseguem os cristãos por conta das religiões. Também a paranoia ditatorial, a corrupção e o crime organizado. O budismo tem se tornado a maior religião do país, ocasionando assim a expulsão de cristãos de comunidades e famílias budistas. Igrejas cristãs foram atacadas e monges budistas invadem igrejas e constroem santuários. Alguns cristãos ao norte do país vivem em campos deslocados onde são privados de acesso à alimentação e à saúde. E a pandemia trouxe mais um desafio aos cristãos, pois pela fé eles são negligenciados na distribuição da ajuda governamental. As mulheres cristãs casadas com homens budistas, elas são pressionadas a seguirem a religião do marido. As jovens cristãs são mais vulneráveis à prisão domiciliar, algumas são violentadas sexualmente ou presas. Homens são perseguidos e mortos pelo exército e grupos de crime organizado. Por serem o provedor do lar, quando eles são presos ou perdem os empregos, a família toda fica desestruturada. Os pedidos de oração: por aqueles que deixaram o budismo para seguir a Jesus, que Deus os fortaleça, encoraje e proteja, e para que todos os cristãos de Mianmar recebam e desfrutem da comunhão frutífera com os outros cristãos, e pela proteção dos cristãos no compartilhamento do Evangelho. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pela oportunidade de conhecermos essas pessoas, Senhor, nesse lugar tão longe, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque essas pessoas estão firmes na tua palavra. Essas pessoas correm o risco de serem mortas, de serem presas, de serem sequestradas, mas elas estão lá, Senhor, para levarem a tua palavra para essas pessoas que nem mesmo te conhecem. Algumas pessoas nunca nem ouviram falar do teu nome, Senhor. Mas ajuda essas pessoas, Senhor, fortaleça elas, fortaleça as suas famílias também, Senhor. Que o Senhor possa estar olhando também para os governantes daquele país, que eles possam agir com integridade, possam agir corretamente, Senhor, e assim não prejudicar as pessoas, que as pessoas possam ser livres para praticar a religião que quiserem, Senhor. Muito obrigado pela vida dessas pessoas ali. Abençoa e protege. Em nome de Jesus, amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono
águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder juntos cultuá-lo, mesmo com essas limitações que temos agora, mas a palavra de Deus ela alcança, ultrapassa, derruba qualquer barreira, para que o povo de Deus encontre no seu Deus o conforto, a alegria e o prazer de servi-lo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4. Vamos ler os versículos 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por nos permitir mais uma vez estar na Tua casa. Muito obrigado por a Tua palavra que temos em nossas mãos e que a mesma nessa noite tenha a oportunidade de nos desafiar, de nos fazer crescer, de nos confortar nesses momentos de tanta dificuldade que temos atravessado. E a Tua igreja, ela tem feito isso ano após ano, vencido esses medos, porque os nossos olhos estão voltados para o nosso Salvador. Fala através da Tua palavra, usa esse Teu servo, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós vivemos em um mundo marcado por a dor, marcado pelo sofrimento, marcado pela decepção, por tragédias. Um mundo como esse, muitas pessoas fazem perguntas tipo assim, se Deus nos ama, por que nós estamos sofrendo? Outros se perguntam, se Deus realmente é amor, como eles dizem, por que que o mal existe? E essas, meus amados irmãos, são perguntas que há muitos anos, há muito tempo são feitas. Esses questionamentos, eles surgem quando experimentamos situações difíceis na nossa vida. Perdas, tragédias e tantas outras coisas que têm nos feito enfermar. E são nesses momentos que muitas pessoas se perguntam se Deus realmente existe e se Ele nos ama, por que que eu estou sofrendo? E essas são perguntas muito reais na cabeça dessas pessoas, porque elas acreditam que Deus, por ser amor, Ele tem a obrigação de cuidar do seu povo, tornar eles felizes, confortáveis, seguros, com saúde e fazer desse povo um povo próspero. E isso explica o porquê de que em nossos dias, irmãos, se aceita um tipo de evangelho que está por aí, que é extremamente atraente e até crescente também, faz muito sucesso, mas um cristianismo que não prega a cruz, um cristianismo sem sofrimento, um cristianismo sem arrependimento, sem graça, sem sacrifício, um cristianismo sem Cristo, na realidade. Um falso evangelho que ensina que Deus, por ser amor, Ele tem que fazer milagres, Ele tem que trazer prosperidade, Ele tem que efetuar curas, Ele tem que satisfazer os meus desejos, porque eu sou um filho de Deus. E dessa história, dessa mentira que é pregada, a gente deveria se fazer as seguintes perguntas. E quando Deus decide não fazer o milagre? E quando Deus ele decide não fazer prosperar? Quando Deus toma a decisão de não curar, por exemplo? E quando Deus decide não acabar com o seu sofrimento? Deus não ama? Esses são sinais de que Deus não nos ama? Com certeza não. Em diversas igrejas em nossos dias, como eu disse, pessoas aderiram a esse evangelicalismo que é antibíblico, que não há espaço para o sofrimento na vida do crente. E por isso é que temos essa tendência hoje muito forte de associar o sofrimento a duas causas. A primeira é que o sofrimento é a consequência direta de um pecado nosso. E por isso a gente está sofrendo por esse pecado. E a segunda causa é que o sofrimento é uma punição de Deus. Deus está nos castigando. E é preciso deixar muito claro que nem todo sofrimento é fruto de um pecado específico ou de um castigo de Deus. Por exemplo, Jó. Jó não pecou. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por que Jó sofreu então? Há sofrimentos que Deus usa para trazer o seu povo aos seus pés. Então, o homem que nasceu cego, por exemplo, também, está lá registrado em João capítulo 9, perguntaram se aquela cegueira dele era pecado dele ou dos pais dele. E Jesus disse, nenhum nem do outro. Aquele pecado, aquela cegueira dele, era apenas para a glória de Deus, e não como fruto ou resultado do pecado deles. Então nós precisamos entender que o cristianismo não é um passaporte para a felicidade. Ser filho de Deus ou crer em Deus não significa que eu não vou ter dificuldades, que eu sou blindado contra os problemas da vida, as aflições. O sofrimento na caminhada cristã, irmãos, não é uma possibilidade, é uma certeza. Todo crente em Jesus Cristo vai sofrer. A propósito, não podemos esquecer que o próprio Jesus, o Filho de Deus, de acordo com o texto que já foi lido, de Isaías 43 e cantado, ele é considerado ali o servo sofredor. E essa verdade, ela derruba, portanto, esse falso evangelho que diz que nós sofremos por um pecado que cometemos e que sofremos porque Deus nos pune.
Na realidade, irmãos, o que nós temos é dificuldade de conciliar um amor que nos castiga, um amor que nos ama a tal ponto de nos trazer de volta e usando para isso a disciplina. O amor de Deus, é difícil conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Os judeus também fizeram isso. Quando avisaram a Jesus que Lázaro havia morrido ou estava morrendo, Jesus não foi. Então os judeus, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, os judeus perguntam: e esse homem ama tanto a Lázaro, por que ele não o salvou da morte? Por que ele não o livrou da morte? Ali eles fizeram a mesma pergunta que eu falei no início. Se Jesus o amava realmente, por que ele morreu? Então é difícil. Então, ao longo dos séculos, essas perguntas são feitas a nós também. Mas ao contrário do que muitos pensam, meus irmãos, o sofrimento não é um fruto do desamor de Deus. O sofrimento é um fruto do pecado do homem. Não de algum pecado escondido, como os amigos de Jó acusaram, que se ele estava sofrendo é porque algo havia escondido, mas do pecado de Adão e Eva. O sofrimento é filho do pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado ali no Éden, não existiria sofrimento hoje. Nós somos concebidos em pecado, como diz Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. E nós nascemos com essa natureza pecaminosa. O sofrimento ele é a consequência inevitável desse pecado. O pecado é como uma fonte poluída, onde flui muito sofrimento. Foi exatamente ali no Éden, quando Adão e Eva pecaram, que o sofrimento começou. Não havia dor, não havia sofrimento, não havia dificuldades ali, mas o pecado os trouxe. Ao homem, Deus disse que ele deveria comer do suor do rosto, trabalhar, sofrer, se esmerar, plantar ao sol, se quisesse colher, comer, sustentar a família. A mulher, para dar à luz seus filhos, deveria também ser em meio à dor e muito sofrimento. A própria natureza foi castigada pelo pecado do homem. E como se não bastasse esses castigos, a Bíblia diz também que veio a morte. A morte veio a toda a humanidade, porque eles pecaram. Então nós precisamos compreender duas verdades aqui. A primeira é que o sofrimento é uma circunstância da humanidade. Tá? A Bíblia diz em Eclesiastes 9:2 que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo vem para o justo e para o perverso, irmãos. Jesus diz: no mundo vocês terão aflições. João 16:33. Então, diante de nós aqui tem uma realidade. O sofrimento ele faz parte da condição de todo ser humano. Sendo assim, não é admissível pensar que o justo será poupado do sofrimento só porque crê no Senhor. A Bíblia ela é categórica em afirmar que tudo sucede igualmente a todos. Então, quando o ímpio quebra a perna, o crente também quebra. O justo, ele também quebra. O ímpio, ele bate o carro, o justo também pode bater o carro. O ímpio perde seu emprego, o justo também perde seu emprego. Então é um ato de arrogância, às vezes, de muitas pessoas, de muitos crentes por aí, quando oram de uma forma errada e dizem: Deus, eu não aceito essa situação. Quem somos nós para dizer do Senhor que não aceitamos o que vem a nós? Ou então eu reivindico as tuas bênçãos e eu amarro esses problemas em nome de Jesus. Nós não temos poder para amarrar nada. Não podemos determinar nada. Já pensou Jó, dizendo: Senhor, eu não aceito que meus filhos morram. Eu não aceito perder todas as coisas. Eu até aceito que o Senhor leve essa mulher. Nós não fazemos isso, irmãos. Jesus nunca nos ensinou a orar dessa forma. De acordo com os pais da igreja, nós não devemos orar pedindo alívio dos fardos. Nós devemos orar pedindo ombros mais fortes, força para resistir as lutas. A segunda verdade aqui também é que esse sofrimento ele vai fazer parte da vida cristã. Nós vamos ter esse sofrimento toda a nossa vida. Jesus ele foi claro quando ele disse àqueles que desejavam seguir ele. Ele nos alertou quanto a esse caminho estreito que nós deveríamos andar. E ele disse que as raposas têm seus covis, que os pássaros têm seus ninhos, mas que o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. O próprio apóstolo Paulo, ele falando aos cristãos primitivos, ele diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo
serão perseguidos. Davi, ao escrever o Salmo 34, ele diz: muitas são as aflições do justo. Ele não diz do ímpio, ele diz do justo. Portanto, meus irmãos, a Bíblia ela prova que o sofrimento faz parte da nossa caminhada, da caminhada de todo crente. Então, o crente não deve evitar o sofrimento a todo custo, ele deve entender o propósito divino de Deus com relação a esse sofrimento, que é nos tornar pessoas mais maduras. E eu queria extrair aqui algumas lições para nós, nessa noite, sobre o sofrimento. A primeira está aí no versículo 7 de 2 Coríntios 4, que nós lemos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo ele usa a expressão vasos de barro aqui para fazer uma alusão à nossa fragilidade. E isso nos leva a lembrar o que os livros de Gênesis nos ensinam, que o próprio Deus formou o homem do pó da terra, um vaso sem vida. E esse vaso sem vida recebeu o Espírito quando Deus soprou nele. Então o apóstolo aqui ele está fazendo a gente a refletir sobre a nossa forma fraca, mortal, a nossa forma humilde. Deus forma o sofrimento, ele usa o sofrimento e nos faz lembrar da nossa natureza que é tão frágil. O mundo, ao contrário disso, irmãos, ele busca atributos como força e poder, não é? Sempre o mundo está nos empurrando para isso. O homem ele tenta subjugar tudo e ser o maior, sempre o melhor. E nós vivemos a era aí dos supercrentes, né? Homens dotados de um suposto poder espiritual, que arrancam o paletó e passam na frente das pessoas e elas caem, que sopram sobre elas e elas são curadas. Enfim, homens com um suposto poder, imunes a tudo, inclusive a tentativas de morte, como a gente viu algumas cenas teatrais há uns anos atrás, quando na realidade não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O texto aqui, temos porém um tesouro em vasos de barro, está falando que Deus está em nós, que é o poder, mas nós somos vasos frágeis, não somos poderosos, coisa nenhuma. C.S. Lewis, que é um teólogo irlandês, ele diz que o sofrimento funciona como um megafone de Deus para despertar o mundo que está dormindo, chamando esse mundo ao arrependimento. Meus irmãos, quando o sofrimento chega à nossa vida, quando o sofrimento chega à nossa casa, é que nós percebemos que nós não somos fortes como achávamos, muito menos bons como a gente acreditava ser. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, pó. E ao pó nós voltaremos. Uma neblina que quando o sol sai, desaparece, se dispersa. E o sofrimento é uma bênção para aquele que entende isso, que o Senhor cuida dele, porque revela a nossa natureza e nos faz pessoas humildes diante de Deus e nos mostra que nós somos apenas vaso. Paulo ele dá o próprio testemunho dele em 2 Coríntios 12, quando ele fala do espinho na carne, e ele diz que esse espinho foi colocado para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações que ele tinha recebido de Deus. E ele diz, a fim de que eu não me exalte. Deus não está atrás de pessoas que se exaltam. Ele precisa usar pessoas que se humilham. E por isso é que nós devemos entender a nossa natureza como sendo vasos tão frágeis e necessitados do Senhor. O sofrimento, em segundo lugar, ele é uma escola. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no Salmo 119, o versículo 71. Salmo 119, o versículo 71. Diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Uma outra lição que nós temos sobre o sofrimento é que ele é o nosso professor. Ele nos ensina. E na escola secular é interessante entender isso,
primeiro a gente aprende a lição, ou primeiro a gente aprende o conteúdo e depois nós somos submetidos à prova. Não é assim? Primeiro a gente aprende, depois a gente é provado. C.S. Lewis também diz que a vida ela é uma professora implacável, porque na vida nós primeiro passamos por a prova, para depois aprendermos a lição. Isso é interessante. Nós passamos por a prova, e essa prova vai nos ensinar lições para toda a vida. E ele também disse que Deus, nos nossos momentos de prazer, Ele sussurra, Ele fala baixo conosco. Mas nos momentos de dores, Deus grita para nos ensinar algo. E isso quer nos dizer, irmãos, que as maiores lições da nossa vida, elas são aprendidas em dias de dor e sofrimento. E isso eu acho que todo mundo concorda. O sofrimento ele é uma escola em que todos os cristãos são matriculados. Por isso o salmista diz, foi-me bom ter passado. Ele admite que era bom, necessário ter passado por aflição, porque com elas ele aprendeu. E a Bíblia diz que Jesus não foi poupado dessa escola. O autor aos Hebreus, capítulo 5, verso 8, ele diz, embora Jesus sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não é que Jesus fosse desobediente, mas é que ele precisava ser a imagem do homem, mostrando ao mundo que nós somos capazes de aprender com os nossos sofrimentos. Mas sabe o que é mais triste, irmãos, do que um cristão que sofre? É um cristão que não aprende com o sofrimento, que passa a vida inteira sofrendo por as mesmas coisas e nunca muda a sua vida, batendo o rosto na mesma porta, caindo no mesmo buraco, espetando o dedo no mesmo espinho, mas ele nunca toma a decisão de mudar a sua vida. Um psicólogo muito conhecido, chamado Augusto Cury, ele diz que o sofrimento, ou ele nos constrói, ou ele nos destrói. E muitas pessoas se desesperam com o sofrimento, a ponto de dar cabo da sua própria vida. Porque há sofrimentos que são físicos, mas há sofrimentos que são mentais, outros que são emocionais, espirituais. Há dores da alma que doem muito mais do que feridas no seu corpo. Não poucas pessoas revoltaram-se contra Deus, como a mulher de Jó, quando disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre, quando passava por uma tempestade da vida. Em vez, irmãos, de essas pessoas serem como a cera exposta ao sol, que derrete, que aceita, que se amolda, que é controlada por Deus, essas pessoas são como o barro, que quando exposto ao sol endurece. Não aceitam ser moldados, não querem ser moldados, se tornam duros. E o sofrimento, ele deve nos ensinar e ele vem para nos ensinar. O sofrimento nunca vem para nos destruir, mas é para nos tornar pessoas sábias. E eu lhe pergunto, o que o sofrimento tem feito com você? Você é cera ou você é barro? Como você tem reagido a ele? Ele tem sido seu professor, você tem aprendido? Ou ele é o seu coveiro, aquele que tem lhe sepultado embaixo de tantas dificuldades? Está se construindo ou se destruindo por conta desse sofrimento? Você está aprendendo a olhar para Deus com gratidão, irmão? Ou você está se afastando cada vez mais dele com murmuração? E eu quero dizer para você, deixe-se ser moldado por essa dor, porque se você não aprender, ela vai continuar a ser sua companhia durante toda a sua vida. Terceira lição que o sofrimento nos ensina. Lucas capítulo 15, versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 17. Esse texto vai nos falar sobre a conhecida parábola do filho pródigo. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Aquele jovem saiu, gastou tudo que tinha, e em um momento qualquer, ele faz a reavaliação da sua vida. E esse é o terceiro ponto. O sofrimento ele nos leva a reavaliar a vida.
Note que o que foi que fez ele reavaliar? Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, então veio a fome. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um homem lá que cuidava de porcos e começou a cuidar desses porcos. 16. Ali ele desejava se fartar da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí o verso 17 diz, caindo em si. Foi o sofrimento, foi a dor, foi as diversas dificuldades que fizeram ele sentar e pensar, refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? E o sofrimento, ele serve para isso também. Nos fazer reavaliar. Muitos sofrimentos que nós experimentamos são consequências diretas de nossos erros, das nossas escolhas erradas, de decisões equivocadas, de posturas que são inadequadas para nós. E isso traz grande dor para a nossa vida. Sócrates disse que uma vida sem análise é uma vida que não deve ser vivida. Por isso a gente precisa estar avaliando o tempo todo onde nós estamos indo. E o sofrimento, à medida que nós avaliamos, ele nos faz isso, crescer e amadurecer. Sofrimento não é a ausência de Deus, como tantos ensinam, como se Deus tivesse nos abandonado. Paulo, aí no versículo 8 e 9, por exemplo, 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9 do texto base de hoje à noite. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Esse é um Deus que abandona? Veja aí, ó. Paulo está dizendo assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, irmãos. Então, o sofrimento não vem para nos destruir. O sofrimento é um momento de refletir, de reavaliar, de pensar, de tomar decisões, consertar coisas que nós fizemos errado. Decisões que nos fizeram mergulhar num abismo profundo e que, infelizmente, algumas dessas decisões elas são irreparáveis. Infelizmente. E nós teremos de colher consequências por toda a nossa vida e outras dessas decisões, até na outra vida nós vamos colher quando nós decidimos não seguir a Jesus e viveremos separado dele por toda a eternidade. Mas existem também aquelas decisões que nós podemos consertar, que existe uma maneira ainda de voltar atrás. E eu lembro-me do filho pródigo, como eu disse agora há pouco. Ele fez isso. Ele voltou atrás. Ele decidiu consertar o erro que ele havia feito. Ele tomou a decisão errada na vida, mas agora ele queria tomar a decisão certa. Ele queria voltar à casa do pai. Ele queria estar diante do seu pai, mesmo que fosse como um servo, servindo a ele como um empregado, mas ele queria estar ali. Então, não há essa história de não existe mais solução. Existe sim. Tome a decisão certa. Eu não sei quais foram as decisões erradas que você já tomou até hoje e que estão fazendo você sofrer. E eu nem sei se ainda há jeito de consertar algumas delas, mas eu quero desafiar você a fazer uma avaliação dessas situações e procurar aprender com cada uma delas. E as que forem possíveis, conserte. Mas as que não forem mais, se conforme e aprenda com cada uma delas aquilo que o Senhor quer ensinar para a sua vida. O filho pródigo aprendeu que o mundo, o dinheiro, o luxo, nada poderia se comparar à felicidade de estar aos pés do seu pai. E ali ele voltou para a casa dele. Quarta lição. O sofrimento, ele nos aproxima de Deus. E muitos cristãos, eles querem levar uma vida cristã de qualquer forma. Eles se dizem cristãos, mas eles não leem sua Bíblia, eles não oram, eles não vão à igreja, eles vivem afastados de Deus. Nos momentos de bonança, de fartura, de festa, eles esquecem do Senhor, mas basta que o sofrimento bata à porta. Então, aquele que vivia de uma maneira relapsa e longe do Senhor, ele volta para a casa de Deus correndo. E nós passamos muitos dias sem ver essas pessoas, esses irmãos na igreja, nas reuniões, nos cultos, mas de repente ele aparece. E a gente se pergunta, olha irmão, que bom você está aqui. E a gente se pergunta, por quê? Depois ele fala que é porque está passando por problemas. Depois ele diz que é por as dificuldades. E, infelizmente, muitos cristãos só andam na linha reta depois que o peso do chicote alcança as suas costas.
Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você ainda não tenha entendido. Se a única maneira de Jesus manter você pertinho dele é através do sofrimento, então esteja pronto, preparado para receber sofrimento na sua vida. E é interessante, quando tudo está bem na nossa vida, em nossa casa, no trabalho, nós não temos tempo para nada. Não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, nem para ir à igreja. E ainda a gente diz assim: eita, irmão, minha vida está corrida demais, está uma loucura. Eu não tenho tempo nem de me coçar. Mas basta começar a passar dificuldade, basta atrasar uma conta, faltar comida, perder o emprego, ficar sem saúde, doente, então nós arranjamos tempo para tudo. Tempo para ler, tempo para orar, tempo para ir ao culto, jejuar, corrente daqui, corrente dacolá, só porque a prova está doendo. Até o monte a gente quer subir, mas é afastar da gente aquela dor. Não queremos o abençoador, muitos só querem a bênção. Sabe qual é o propósito dessa prova, irmãos? Deus quer trazer você para perto dele. E eu lembro de Israel. Quantas vezes Israel sofreu com isso? Vinha a prova, por causa do pecado de Israel, vinha o cativeiro. Deus os trazia de volta, ele se arrependia. E isso virou um ciclo no livro de Juízes. O tempo inteiro Deus os livrava e eles erravam. O tempo inteiro. E isso fala de nós hoje também, irmãos. Deus também tem aberto a porta. Deus também tem usado o sofrimento para nos trazer para perto dele. Sempre ele está com agindo de uma forma que traga o seu povo para junto de si, e um povo arrependido ao altar do Senhor. O sofrimento é uma bênção porque nos faz parar no meio desse ritmo frenético que a gente está aí, correndo o tempo todo, e ouvir a voz de Deus, porque é assim que ele fala conosco. Normalmente, quando as dificuldades vêm à nossa vida, o que nós costumamos fazer é reclamar de Deus, é procurar culpados. E nós nos agitamos e muitos se afastam de Deus. No entanto, os sofrimentos que vêm até nós não vêm para nos destruir. Deus não permitiria que o seu povo fosse destruído, mas eles vêm para nos corrigir, nos fazer refletir. E é exatamente porque estamos indo muito longe dele, e às vezes até sem perceber que estamos fazendo isso, Deus usa situações para nos trazer de volta. Qual é a sua reação diante das provas da sua vida? Reavalie. Ela verdadeiramente tem agradado o Senhor, a sua vida cristã? Pode ser que, sem notar, você está indo cada vez mais distante dele. Por isso, ele está chamando de volta pelo sofrimento. E em quinto e último lugar, a última lição é que o sofrimento ele põe os nossos olhos na eternidade. Versículo 18, 2 Coríntios 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, quando nós estamos em meio ao sofrimento, nós devemos pensar menos em nós e mais no reino de Deus, refletir mais na eternidade. O sofrimento ele tem também o papel de nos fazer perceber que a nossa vida ela é transitória, ela é passageira, ela é curta. E quão tolo é quando nós nos enganjamos em ajuntar tesouros nessa terra. É por isso que o autor aos Eclesiastes, ele afirma lá, Eclesiastes 7, versículo 2, ele diz que é melhor estar numa casa onde há funeral, onde há um luto, do que estar numa casa onde há festa. Isso é difícil de entender, não é? A primeira vez que eu li esse texto, eu disse, como assim? O que é que isso quer dizer para nós? É que em uma festa, quando tudo vai bem, quando tudo é alegria, nós não costumamos avaliar a nossa vida. Nós não costumamos pensar no futuro, nos preocupar com ele. Mas em um funeral, nós olhamos para aquela pessoa que está no caixão, olhamos para aqueles que estão ali chorando e começamos a pensar e entender que a vida não é feita só de festas, que aquilo que hoje temos, amanhã não teremos e que um dia tudo aquilo termina.
E isso nos ensina que nós precisamos deixar de olhar somente para o aqui e agora, porque o sofrimento ele deve ser visto à luz da eternidade. O sofrimento do justo, diz Paulo escrevendo aos Romanos, é passageiro e suave, quando comparado com as glórias do porvir que serão reveladas em Cristo Jesus. E nós temos, irmãos, uma boa esperança e uma consolação eterna. Se aqui nós estamos pisando em espinhos, eu quero lhe dizer que um dia, o livro de Apocalipse diz que nós andaremos em ruas de ouro, crivadas de cristal. Se aqui os nossos olhos estão inchados de chorar, um dia a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, enxugará de nossos olhos toda lágrima. Se aqui nós sofremos por escassez, por fraqueza, pela enfermidade, pelo luto de pessoas que nós amamos, a Bíblia também nos faz a promessa de que um dia nós receberemos um novo corpo, um corpo de glória, semelhante ao de Cristo. Se aqui nós vivemos como estranhos e peregrinos, eu quero lhe dizer que um dia a gente vai mudar de endereço. Nós iremos morar na casa do Pai, porque o próprio Jesus prometeu isso. O paraíso, a nova Jerusalém, um lugar onde não há dor, não há morte, não há luto, essas coisas não entram lá. O sofrimento hoje pode ser um cálice amargo, mas um dia ele terminará. Então beberemos as fontes da água da vida, que jorram sem cessar do trono de Deus. Diante de todas as dores, irmãos, de todo o sofrimento presente, nós podemos erguer a nossa voz e dizer, como Paulo disse, está aí no seu texto, 2 Coríntios 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então não despreze o seu sofrimento, não tente evitá-lo, antes utilize-o como um trilho que você deve andar, conduzindo você ao crescimento, à maturidade, às experiências com Deus e a uma intimidade com Ele. E lembre-se, Paulo escreveu aos Romanos 8, 28, todas as coisas, inclusive o sofrimento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo o sofrimento tem o seu benefício. De acordo com os propósitos de Deus, até o sofrimento é uma bênção. E eu quero concluir com o exemplo de Jesus, o servo sofredor. Abra sua Bíblia nesse último texto, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, versículo 7. O apóstolo Paulo nos diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo não só se esvaziou, mas se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou. Exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Portanto, meus irmãos, hoje, se a sua vida está assim, uma vida de sofrimento, mas a exemplo de Cristo, que também sofreu, que se humilhou, que se diminuiu, Deus o exaltou. E um dia também esse mesmo Deus que fez Jesus ressuscitar e o exaltou e o colocou no trono, um dia também terminará com todo o nosso sofrimento e nos exaltará também no céu e nos levará até lá para estar com o Senhor. Que Deus nos conforte, que Deus nos ensine, que aprendamos a vencer esse medo por todas as coisas que temos aprendido pela sua palavra. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai. Te damos graças sim, Pai, porque não somos nada. Somos apenas um vaso de barro, como Paulo nos ensinou essa noite. Vasos simples, humildes, vasos limitados. Vasos que precisam estar preenchidos com esse poder
com esse Senhor Jesus, para que nós possamos resistir às demandas desse mundo. Que nós entendamos que a nossa natureza é assim. Que nós entendamos que o sofrimento vai nos levar até o Senhor. Que nós entendamos que o nosso sofrimento é o nosso professor. Que nós entendamos, Pai, que esse sofrimento deve levar os nossos olhos a olhar para o céu, entendendo que um dia estaremos com o Senhor lá, e que essas dificuldades e tribulações que estamos passando aqui nesse mundo não podem ser comparadas com a glória que está revelada em Cristo Jesus para todo o seu povo. Nos fortalece enquanto estamos aqui. E eu faço da oração de Jesus a minha também. Senhor, que Tu nos guardes do mal, que o Senhor nos proteja de todo esse mal, e que esse mal que existe e nos rodeia não seja capaz de nos fazer esquecer, nos fazer murmurar ou nos fazer afastar do Senhor, mas que ao contrário Ele nos faça estar mais perto, recebendo do Senhor a segurança, a certeza e o conforto de estarmos servindo ao Deus que morreu, mas que ressuscitou para todos sempre e que um dia virá buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne um furacão, a vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, oh Pai, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Bem, meus amados irmãos, nós iremos agora encerrar orando. Vamos orar ao Senhor. Baixe a sua cabeça. Deus, nosso coração ele fica muito feliz em poder mais uma vez, junto com os irmãos, buscar a orientação do Senhor na sua palavra. E agradecemos também porque a tua palavra nos diz que onde o teu povo está reunido e esse é em teu nome, ali o Senhor está. Então, mesmo longe uns dos outros,
mesmo em nossas casas, mesmo não podendo estar juntos agora, temos a certeza de que o Senhor se faz presente nesse ajuntamento, o Senhor se faz presente no momento em que cultuamos e recebe, Pai, as músicas que aqui foram entoadas, recebe os momentos que aqui foram feitos em louvor a Ti, recebe, Senhor, o nosso coração contrito e determinado em Te servir, e usa-nos essa semana que começa, em cada situação que teremos por à frente, em cada decisão, para que sejam decisões acertadas, como vimos hoje à noite, para que não sejam decisões erradas que tragam à nossa vida mais sofrimento ainda. Que a Tua palavra, que aqui mais uma vez foi exposta, ela nos desafie a ter uma vida transformada a cada dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo, hoje e para todo sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Queremos agradecer a cada um que nos acompanhou até aqui. Nossos avisos da semana são: segunda, dia de fortalecer os laços com a família; terça, ensaio do Ministério de Música; quinta, culto de oração com a direção da irmã Lindalva; sábado, o Delon com a irmã Teresa e a limpeza do templo com a família do irmão Edmar; domingo, culto de Páscoa, EBD às 9 horas, culto à noite às 6 horas com a direção da equipe de programação; a recepção com o irmão Francisco e a irmã Karina. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.